Antes de começar, já se inscreve no canal porque essa história é real e totalmente perturbadora. E comenta aqui embaixo. Você acredita que o Jalapão pode esconder algo que o governo nunca contou? Diz se você acha que isso tem explicação lógica ou se estamos diante de algo muito maior. Sua opinião pode aparecer no próximo vídeo, então comenta agora e bora pro mistério. No ano de 2001, em uma escola pública do interior do Tocantins, a diretora decidiu organizar um acampamento para os alunos que tinham apresentado melhor desempenho escolar. A ideia era premiar as crianças com uma aventura no Jalapão. Trilha leve, banho de rio, fogueira e observação das estrelas. Um grupo de 20 crianças e 4 monitores embarcaram em um ônibus amarelo rumo a um dos cenários mais belos e isolados do Brasil. Chegaram ao destino no fim da tarde, quando o pôr do sol tingia as dunas de dourado e o ar seco anunciava uma noite gelada. Eles montaram as barracas próximos a uma área de mata baixa, ao lado de um curso de água cristalina. As primeiras horas foram tranquilas. Risadas, brincadeiras, jantar simples com pão e carne enlatada. Alguns alunos olharam para o céu estrelado e disseram ter visto algo parecido com lanternas se movendo muito alto, mas nenhum monitor deu importância. Disseram que eram satélites, estrelas cadentes ou apenas imaginação de crianças animadas com o passeio. Depois da fogueira, todos foram orientados a dormir cedo porque no dia seguinte fariam uma trilha até uma cachoeira próxima. No meio da noite, porém, algo mudou. Uma das professoras relatou que acordou com um som abafado vindo da mata. Não era o barulho comum de animais ou do vento. Era como se alguém estivesse arrastando objetos pesados pelo chão. Quando ela saiu da barraca para verificar, viu apenas escuridão e ouviu passos rápidos desaparecendo entre as folhas. Achou que podia ser alguma criança tentando pregar uma peça e voltou a dormir. Na manhã seguinte, o pânico começou. 5 das 20 crianças simplesmente haviam desaparecido. Barracas abertas, mochilas reviradas, tênis largados do lado de fora. Nenhuma pegada clara, nada que indicasse fuga ou ataque. O desespero tomou conta do grupo. Os monitores correram pela mata, chamando pelos nomes dos desaparecidos, enquanto outros tentavam contato com a polícia usando um rádio que falhava a cada segundo. A área era remota e o sinal não era confiável. Demorou horas até conseguirem avisar o que tinha acontecido. Os primeiros policiais chegaram por volta do meio-dia. Eles isolaram o acampamento e tentaram organizar as buscas. Helicóptero, cães farejadores, voluntários da região. 3 dias se passaram sem qualquer pista. Os pais das crianças começaram a chegar, alguns em prantos, outros em silêncio absoluto, encarando o horizonte como se esperassem ver seus filhos surgindo magicamente do mato. Durante uma das varreduras noturnas, 2 voluntários afirmaram ter visto luzes se movendo no topo de uma formação rochosa distante. Piscaram 3 vezes e desapareceram. Os policiais anotaram, mas trataram como imaginação provocada pelo cansaço. Nada ali parecia fazer sentido. No 5º dia, uma das professoras confessou que tinha visto as mesmas luzes na primeira noite e ouvido sons estranhos antes do desaparecimento. A polícia anotou novamente e ignorou, como se aquilo não tivesse valor algum. Os pais não aceitavam as teorias oficiais. Não havia sinal de luta, não havia sangue, não havia rastros de animais grandes na região e nenhuma trilha indicava fuga. Era como se as crianças tivessem sido puxadas pela escuridão e apagadas do mapa. A imprensa começou a aparecer e logo o caso ganhou proporções nacionais. Repórteres cercavam autoridades exigindo respostas que ninguém tinha. Especialistas foram chamados para tentar explicar o que poderia ter acontecido: sequestro, tráfico humano, ritual, acidente natural. Nada realmente encaixava. As buscas duraram semanas e se espalharam por quilômetros do Jalapão, mas o mistério só ficava maior. Quando não encontraram absolutamente nada, nenhum corpo, nenhum objeto pessoal, nenhum vestígio,
O caso foi sendo engolido pelo silêncio, arquivado como desaparecimento coletivo sem esclarecimento. Aquelas 5 crianças pareciam ter evaporado. O acampamento foi desmontado, o local passou a ser evitado por moradores e turistas, e todo mundo tentou seguir em frente. Só que ninguém imaginava o que viria 23 anos depois, quando os satélites resolveram contar uma parte da verdade que sempre esteve escondida. A polícia concluiu o relatório com várias hipóteses improváveis, mas nenhuma resposta real. A versão oficial dizia que as crianças poderiam ter se perdido durante a madrugada e perecido na mata, apesar de não existir nenhum vestígio que sustentasse essa explicação. Aos poucos, as famílias foram sendo empurradas para o silêncio burocrático, enquanto a mídia, aos poucos, era desviada para outras manchetes mais fáceis de consumir. Ainda assim, os pais se recusaram a desistir. Para eles, havia algo muito errado naquela história. Os monitores foram interrogados repetidas vezes. Inicialmente, todos afirmaram ter dormido a noite inteira. Depois, diante da pressão, alguns começaram a se contradizer. Uma das monitoras admitiu que ouvira passos antes do amanhecer, mas não viu ninguém fora da barraca. Um professor disse que sonhou com vozes chamando pelo seu nome e, quando acordou, estava do lado de fora, sem lembrar como havia chegado ali. Essas versões incoerentes geraram suspeitas, mas nada concreto foi encontrado que comprovasse envolvimento deles no desaparecimento. Os voluntários que ajudaram nas primeiras buscas juravam ter sentido uma vibração estranha no chão, como se algo se movesse por baixo da terra, sempre ao anoitecer. Os policiais ignoraram tudo como superstição de sertão. No entanto, detalhes desse tipo se acumulavam. Um bombeiro encontrado chorando sozinho no quarto do hotel onde estavam hospedados contou que viu na madrugada a silhueta de uma criança no alto de uma duna. Quando correu em direção à imagem, a figura desapareceu como poeira no vento. Ele não registrou o depoimento com medo de ser ridicularizado. Enquanto isso, as famílias se agarravam a qualquer detalhe que pudesse significar esperança. Um pai encontrou uma pegada parcial próxima ao acampamento dias depois das buscas oficiais terminarem. A marca parecia recente, como se alguém ainda estivesse andando por ali. Alguém pequeno. A polícia alegou que pertencia a exploradores, caçadores ou talvez a outra criança que não tivesse relação com o caso. Aquele pai nunca acreditou. Guardou a fotografia que tirou da pegada e a carregou na carteira até o fim da vida. As teorias tomaram conta da região. Falaram em onças, mas não havia sangue, marcas de arrasto ou restos de roupas. Falaram de sequestro, mas quem conseguiria levar 5 crianças de uma vez sem ser visto? Falaram até de garimpeiros ilegais, que usariam as crianças como mão de obra ou escudo para crimes ambientais. Porém, garimpeiros deixariam pistas, pneus, embalagens, barulho de motores. Nada disso foi encontrado. As mães criaram uma associação para manter a busca viva. Levavam fotos dos filhos para todo canto. Pediam apoio em programas de TV, organizavam caminhadas e até contrataram detetives particulares. Todos esbarravam no mesmo muro invisível, a falta absoluta de pistas. Quanto mais se investigava, mais impossível parecia explicar o que aconteceu naquela noite. O Jalapão também não ajudava. A imensidão de dunas, cavernas, chapadas e cursos d'água formavam um labirinto natural. Existiam relatos de pessoas que desapareceram por horas na região apenas por se afastarem um pouco do grupo. No entanto, 5 crianças sumirem simultaneamente e para sempre. Isso extrapolava qualquer lógica. Um geólogo afirmou que existiam cavernas profundas não mapeadas naquela área, usadas por animais e até por antigos povos indígenas. Talvez as crianças tivessem caído em alguma fenda e ficassem presas para sempre. Só que não havia nenhum buraco, nenhum desabamento, nenhum sinal de entrada subterrânea perto do acampamento.
Com o passar dos meses, os pais foram voltando para casa com uma ferida aberta que nunca cicatrizou. O caso esfriou, as buscas foram reduzidas e o Jalapão retomou sua rotina de paz turística. O local do acampamento virou ponto proibido para excursões escolares, mas nenhuma placa oficial informava o motivo. Era como se as autoridades quisessem apagar a história e fingir que nada aconteceu. Mesmo assim, havia sempre alguém que voltava ali em silêncio. Pais, curiosos, exploradores. Alguns juravam ter ouvido risadas infantis vindas da mata ao entardecer. Outros relatavam ver pegadas surgindo na areia do nada e desaparecendo rumo às dunas. Os guias da região evitavam passar perto ao cair da noite. Diziam que aquele canto era vigiado, só que ninguém explicava por quem. Um dos investigadores aposentados revelou, anos depois, que existiam depoimentos que nunca foram anexados ao processo. Pessoas que viram luzes em formação geométrica no céu pouco antes do desaparecimento. Um morador relatou que ouviu um estrondo abafado no horário exato em que as crianças sumiram, como se algo tivesse pousado ou se aberto na terra. Esses relatos foram considerados irrelevantes pelos responsáveis, que temiam virar alvo de deboche nacional caso mencionassem qualquer fenômeno inexplicável. A investigação se arrastou até ser completamente arquivada. Para a polícia, era o fim da história. Para os pais, era apenas um capítulo cruel de uma espera que parecia eterna. Mas o que ninguém imaginava é que em 2024, um satélite civil captaria uma imagem no exato local do acampamento. Uma imagem que mudaria tudo e forçaria o caso a ser reaberto após 23 anos. E dessa vez, as autoridades não teriam como fugir da verdade. Em 2024, quase ninguém mais falava do caso. Algumas das famílias haviam se mudado, outras tentavam manter a memória viva apenas dentro de casa. Mas longe dali, em uma central de monitoramento satelital, uma nova tecnologia de mapeamento térmico do solo estava sendo testada por estudantes de uma universidade. O objetivo do projeto era identificar possíveis formações geológicas incomuns no Jalapão, como cavernas subterrâneas e depósitos minerais escondidos. Nada relacionado a desaparecimentos ou mistérios antigos. Até que um dos alunos deu zoom em uma área específica, o lugar onde 23 anos antes, 5 crianças desapareceram. Na tela, apareceu algo que não deveria existir ali, uma estrutura geométrica, perfeitamente simétrica, enterrada sob a areia. Tinha formato circular, dividido em 3 segmentos idênticos, como se fosse um símbolo marcado no subsolo. E bem ao lado dessa forma estranha, pontos térmicos se moviam lentamente, quase como passos. Primeiro um, depois outro, depois 3 ao mesmo tempo. As marcações apareciam e desapareciam, como se aquelas assinaturas de calor fossem intermitentes. Os estudantes chamaram o supervisor, que achou que poderia ser interferência do algoritmo ou ruído na imagem. Eles tentaram recalibrar, rodar novos scans, mas o resultado se repetia com maior clareza. Existia algo se movimentando naquela área proibida. Algo vivo. O professor ordenou que tudo fosse arquivado e enviado diretamente ao governo, alegando que as informações pertenciam ao Estado. Só que antes disso, um dos alunos salvou as imagens e avisou discretamente um dos pais das crianças desaparecidas, aquele mesmo que guardava a fotografia da pegada. Quando ele viu o material, sentiu o coração quase parar. Nas imagens havia, de fato, 5 fontes de calor distintas. A distribuição delas, o tamanho, o padrão de movimento, tudo batia com o que seria um grupo de adolescentes caminhando. 23 anos após sumirem sem deixar rastro algum, algo com tamanho e proporção semelhantes às crianças ainda estava ali, exatamente onde tudo aconteceu. O governo tentou conter a informação, mas era tarde demais. Em pouco tempo, o material vazou para uma pequena redação de jornal online, que publicou a história ao vivo sem pedir autorização.
A matéria explodiu nas redes sociais. O caso voltou a ser falado em todo o país. As famílias, que jamais aceitaram o encerramento das buscas, exigiram uma nova operação urgente no Jalapão. Mas o que mais chamou atenção não foram os pontos térmicos. Foram as imagens obtidas por outro satélite, desta vez com tecnologia de espectro infravermelho. Essa segunda imagem mostrava algo ainda mais absurdo. O símbolo circular detectado sob a areia emitia uma espécie de brilho fraco, como se houvesse uma fonte de energia subterrânea pulsando em ciclos regulares. A forma era tão perfeita que não parecia resultado de formação natural. Parecia construída. O símbolo era idêntico ao desenho que alguns moradores diziam ter visto no céu naquela noite de 2001, quando as luzes piscavam sobre as dunas. O governo tentou alegar que era apenas uma área com rochas de composição diferente que refletiam o calor solar, mas especialistas independentes começaram a analisar os dados e refutaram essa tese publicamente. Enquanto as autoridades tentavam ganhar tempo, um grupo de exploradores decidiu ir até o local. Chegaram de madrugada para evitar intervenção policial. Quando se aproximaram do ponto marcado no mapa, seus rádios começaram a falhar. As bússolas rodavam sem parar. E então, ao pisarem em uma área específica da areia, o chão vibrou levemente, como se algo estivesse acordando abaixo deles. O silêncio do deserto se transformou em uma tensão que fazia a respiração pesar. Eles decidiram recuar antes que algo pior acontecesse. Apesar da apreensão, o governo não podia mais esconder o que estava evidente. Drones foram enviados ao local e as câmeras captaram marcas circulares recentes na areia, como se algo tivesse sido arrastado para dentro da terra. Próximo dali, objetos foram encontrados enterrados a poucos centímetros de profundidade. Um broche de uniforme escolar enferrujado, 2 meias infantis e um caderno com o nome de uma das crianças desaparecidas, porém praticamente sem desgaste, como se tivesse sido deixado ali há poucas horas. Isso derrubou de vez qualquer teoria que envolvesse morte por exposição na mata. Se aquilo estava preservado, alguém ou algo estava protegendo. Especialistas começaram a cogitar uma hipótese que ninguém queria ouvir. Talvez as crianças nunca tivessem saído dali. Talvez tivessem sido mantidas em algum tipo de espaço subterrâneo. E o que causava o maior desconforto era que, pelas medições térmicas, elas não tinham envelhecido quase nada. O caso foi oficialmente reaberto. Uma operação militar foi organizada para entrar na área e investigar o interior da formação subterrânea. A imprensa foi impedida de acompanhar. Mas alguns áudios vazaram durante a aproximação da equipe. Barulho de estática, gritos curtos e uma frase inquietante captada no rádio antes do corte total da transmissão. Tem alguém aqui, alguém muito jovem. E foi naquele momento que se tornou impossível negar. Havia vida ali, e ela não pertencia ao presente. O país inteiro aguardava respostas. A operação militar que entrou no local ficou mais de 48 horas incomunicável, sem qualquer atualização. Quando finalmente houve sinal, apenas 2 frases foram liberadas à imprensa. Área instável, análises em andamento. Nada sobre pessoas, objetos ou descobertas concretas. O silêncio incomodava. As famílias exigiram contato direto com os responsáveis, mas receberam apenas negativas e respostas evasivas. A verdade estava sendo cuidadosamente escondida. Dias depois, um grupo de geólogos convocados pelo próprio governo divulgou um relatório preliminar. A estranha formação subterrânea parecia ter sido escavada por algo desconhecido, não por máquinas, nem por ação natural, mas por um tipo de erosão orientada, como se uma força inteligente tivesse moldado túneis e câmaras sob a areia. O padrão repetia o mesmo símbolo circular detectado nos satélites. E em uma das galerias encontraram pegadas humanas pequenas, como as de crianças. Mas havia algo ainda mais perturbador.
As pegadas eram recentes, muito recentes. Um perito tentou explicar que as altas temperaturas do deserto apagariam rastros rapidamente. Para marcas se manterem tão definidas, alguém tinha caminhado ali não mais que algumas horas antes da descoberta. No entanto, não encontraram nenhum corpo, nenhuma criança à vista, apenas sinais de que alguém estava muito perto e se escondendo ainda mais fundo. Foi então que a equipe começou a encontrar objetos deixados para trás. Um bracelete com miçangas coloridas que uma das mães reconheceu imediatamente em uma foto antiga. Uma camiseta infantil com estampa quase sem desgaste, como se tivesse sido usada na semana anterior. Uma lancheira metálica com um adesivo descascando que um pai dizia ter comprado poucos dias antes da viagem em 2001. Nada parecia ter envelhecido como deveria durante 23 anos. Era como se tudo tivesse ficado guardado em um ambiente que impedia o tempo de agir. Os itens foram enviados para análise laboratorial, e o que o exame revelou deixou todos sem fôlego. Traços biológicos encontrados em um dos objetos pertenciam claramente a uma das crianças desaparecidas. E o mais chocante, a amostra indicava características compatíveis com alguém de aproximadamente 12 a 13 anos, exatamente a idade que teria no momento do desaparecimento. Nenhum sinal de envelhecimento celular. Os cientistas tentaram confirmar o resultado com novos testes e todos apontaram para a mesma conclusão absurda. Biologicamente, a criança não tinha envelhecido nem um único dia. As famílias ficaram divididas entre esperança e terror. Se isso fosse verdade, onde eles estavam? Por que não voltaram? O que poderia estar mantendo crianças presas durante 23 anos sem deixá-las envelhecer? E, principalmente, por quê? Enquanto o governo insistia em restringir informações, vazaram novas imagens capturadas pelos drones militares. Em uma delas, uma sombra rápida apareceu no canto da tela, bem dentro de um dos túneis. Parecia uma silhueta pequena, magra, com movimentos extremamente rápidos. Quando os especialistas deram zoom na imagem congelada, foi possível ver traços que poderiam ser humanos, mas não exatamente como deveriam ser. A pele parecia mais clara do que o normal, quase translúcida. Os olhos muito escuros. Um rosto que parecia o de uma criança, mas com expressão vazia, como se não soubesse realmente o que estava olhando. O vídeo permaneceu sem explicação. O governo classificou o material como artefato visual sem relevância. Ninguém acreditou. A cada nova revelação, ficava mais difícil sustentar qualquer explicação convencional. Teorias surgiam nas redes sociais. Abduções, experimentos secretos, civilizações subterrâneas, distorções temporais. Especialistas descartavam todas em público, mas em privado começavam a admitir que algo completamente fora da compreensão comum estava acontecendo ali. O caso tornou-se prioridade máxima. Um novo grupo de cientistas, desta vez acompanhado de agentes armados, foi enviado para explorar a região onde as assinaturas térmicas foram detectadas. Eles avançaram lentamente por túneis estreitos, iluminando paredes marcadas por arranhões e pequenos símbolos repetidos. A certa altura, encontraram um objeto que ninguém conseguiu explicar. Uma espécie de pedra totalmente lisa, com uma marca brilhante idêntica ao círculo visto nas imagens aéreas. Quando a tocaram, a luz pulsou e um som agudo ecoou pelas galerias, como um aviso. Os equipamentos começaram a falhar. A comunicação sumiu. E então, do meio da escuridão, sons de passos pequenos ecoaram como se crianças estivessem correndo pelo túnel. O grupo recuou, deixando tudo para trás. Na saída, os soldados estavam pálidos, suando frio. Apenas um deles resolveu falar e, em voz baixa, disse a frase que se tornaria manchete. Eles ainda estão aqui. Essa declaração foi suficiente para obrigar o governo a assumir publicamente que havia encontrado indícios de vida humana no subsolo. Mas o que ninguém sabia ainda
Era como aquela vida reagiria ao contato com o mundo externo. E o mais terrível, talvez eles não estivessem sendo encontrados naquele momento. Talvez fossem eles que, finalmente, tinham decidido aparecer. As declarações do militar ecoaram pelo país como um trovão. Eles ainda estão aqui. 3 palavras suficientes para transformar um caso esquecido em uma urgência nacional. A partir daquele momento, o objetivo deixou de ser entender o que aconteceu em 2001 e passou a ser descobrir o que estava prestes a acontecer agora. O governo autorizou uma operação ainda maior, desta vez com especialistas em resgate, psicólogos infantis e cientistas que estudavam fenômenos incomuns do subsolo. Ninguém disse com todas as letras, mas estava implícito. Havia a possibilidade real de encontrar as crianças vivas. O grupo avançou de novo pelos túneis, agora equipados com dispositivos antimicrobianos, detectores de movimento e drones voadores ultracompactos. A formação subterrânea se mostrou muito maior do que imaginavam. Corredores que se ramificavam como artérias escondidas sob as dunas. Paredes lisas demais para serem naturais, com marcas circulares que se repetiam continuamente como uma linguagem desconhecida que ninguém conseguia decifrar. O ar era frio, quase estagnado, e emitia um cheiro mineral que lembrava água parada misturada a algo metálico. Quanto mais avançavam, mais forte ficava a sensação de que não estavam sozinhos naquele labirinto. Em um dos túneis, encontraram uma parede diferente das outras. Parecia feita de pedra escura, mas em formato de arco perfeito. No centro, o mesmo símbolo circular, agora brilhando com uma luz suave e pulsante, como um coração batendo em ritmo lento. Quando um dos cientistas aproximou a mão da superfície, a pedra vibrou de forma quase imperceptível. Os soldados ergueram as armas por reflexo. O ambiente inteiro parecia reagir à presença deles como se fosse sensível, vivo, atento. O comandante ordenou que se afastassem. Chamaram engenheiros, analisaram as vibrações, testaram ondas sonoras e, por fim, decidiram usar uma ferramenta de pressão cuidadosamente calibrada para tentar abrir a passagem sem causar um colapso. Assim que o equipamento encostou no símbolo, a parede expandiu-se como se estivesse respirando. A luz intensificou, as vibrações aumentaram, e então um estrondo abafado percorreu todo o subsolo. Era como se uma porta tivesse destrancado após décadas fechada. Quando o arco enfim se abriu, todos congelaram. A escuridão absoluta do outro lado parecia observá-los de volta. E então algo se moveu lá dentro. Passos pequenos, rápidos, respirações curtas. Uma figura saiu das sombras, lentamente, como se tivesse esquecido como caminhar sob a luz. Um menino. Magro, a pele muito clara, cabelos sujos e despenteados. Ele ergueu o rosto. Os olhos, grandes e escuros, refletiam as lanternas com um brilho quase líquido. A expressão dele não era de medo, era de curiosidade desconcertante. Um soldado sussurrou: "Meu Deus!" O crachá pendurado no pescoço do menino tinha um nome. O nome de uma das crianças desaparecidas em 2001. O comandante deu um passo à frente, tentando manter a voz firme, e disse que eles estavam ali para ajudar. O menino olhou ao redor, como se tentasse reconhecer aquele mundo que um dia havia conhecido. Ele deu mais um passo e, com a voz fina e rouca, como quem quase esqueceu como usar palavras, disse algo que ninguém esperava. "Nós nunca saímos daqui. Vocês é que demoraram." Antes que pudessem reagir, outros passos ecoaram no fundo da câmara. Silhuetas pequenas surgiam na escuridão. 5 delas. As crianças estavam ali, cada uma com o mesmo rosto que tinham aos 12 anos. Sem envelhecer um único dia. Mas havia algo profundo em seus olhares, algo que nenhuma criança daquela idade deveria carregar, como se tivessem visto muito mais do que qualquer adulto jamais verá. Os cientistas deram alguns passos hesitantes, mas o menino levantou a mão, pedindo silêncio. Ele virou o rosto para um ponto mais fundo da caverna.
Os soldados seguiram o olhar, nada além de trevas, e então perceberam. As crianças não estavam sozinhas. Havia algo mais ali, algo que se movia em silêncio, algo que parecia não ter forma definida. Como a própria sombra se contorcendo, viva, respirando, o chão tremeu levemente, como se aquele algo estivesse acordando de um sono profundo. As lanternas falharam. Um zumbido elétrico invadiu os rádios. O menino deu 2 passos para trás, voltando para a escuridão, e disse apenas: "Agora que vocês encontraram a entrada, vocês precisam decidir se querem mesmo ver o que está do outro lado." E desapareceu. As luzes piscaram uma última vez. O símbolo circular brilhou tão forte que os soldados tiveram de recuar. A porta se fechou com um impacto que fez a areia das dunas vibrarem na superfície. A operação foi cancelada abruptamente. O governo afirmou que a estrutura era instável e representava risco de desmoronamento. Tudo voltou a ser classificado. As famílias receberam promessas vazias e respostas ensaiadas. Enquanto a atenção da mídia começava a ser desviada de novo, moradores do Jalapão relataram ver, algumas noites, pequenas sombras correndo sobre as dunas e risadas infantis ecoando debaixo da terra. Essa história ainda não terminou. E agora eu preciso saber: o que você acha que existe naquele subterrâneo? Você acha que aquelas crianças realmente querem voltar? Comenta aqui sua teoria mais lógica ou mais insana. Eu leio todas. E se você quer descobrir o que vai acontecer na parte 2, se inscreve agora no canal. Tem coisa grande vindo aí. Muito maior do que qualquer um está preparado para ver.